Boa noite a todos, podem se sentar, tudo na paz, meus irmãos? Sim ou não? Então, glória a Deus, somos a palavra. Hoje eu tenho trazido 3 coisas que nós devemos alinhar. Claro que existem muitas demais coisas, mas por hoje meditarmos nisso. Josué capítulo 1, versículo 8, vamos lá? Josué 1, 8. Aqui o Senhor fala a Josué, depois da morte de Moisés, e anima-o. Ele estava desanimado, prostrado. Eu expliquei nos cultos anteriores, que é muito comum você se curvar, se entristecer, você lamentar, você ficar de luto por alguém querido e amado. Isso aí é normal, Nós não podemos deixar de ter esse momento, mas esse luto não pode ser eterno, não pode ser para sempre. E Deus então veio e falou a Josué, dizendo: olha, Moisés, meu servo, é morto, passa agora esse Jordão, tu e todo esse povo. O que Deus estava dizendo? Olha, Josué, antes você era servo de Moisés, Moisés era meu servo, agora você é que está à frente da obra. Então você é uma referência, você é um exemplo. Dessa maneira, você não vai servir de liderança, de exemplo para os demais irmãos, para o povo. Então Deus o animou, o levantou e direcionou Josué. Falou para ele: olha, são 3 coisas que você precisa fazer. Olha só o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então eu coloquei aqui 3 coisas que nós temos que alinhar: o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós fazemos. Então repita comigo: o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós fazemos. Nós devemos alinhar as palavras, os pensamentos e as atitudes conforme a palavra de Deus. Deus falou: Josué, não deixe que a palavra se aparte da sua boca. E às vezes nós deixamos. Às vezes nós somos surpreendidos, com alguma situação e nós deixamos a palavra se apartar. Às vezes nós temos um problema em casa. Quantas das vezes eu já ouvi alguém falar assim: essa casa é um inferno, O que é o inferno? O inferno são vários demônios, pessoal? Então, o inferno é quando vários demônios estão presentes. Então, o que aquela pessoa está invocando, para a sua casa? Vários demônios. Isso vai agradar a Deus? Não. Vai atrair bênção? Também não. Vai atrair crescimento? Não. Prosperidade? Não. Saúde? Não. É tudo que nós queremos. Mas infelizmente, as nossas palavras, elas devem ser alinhadas. Senão, infelizmente, nós vamos atrair, por mais que queremos coisa boa, vamos atrair aquilo que falamos. Veja, por favor, lá em Mateus capítulo 12, verso 36. Guarda aí o Josué que nós vamos voltar daqui a pouquinho. Mateus 12, 36. O Senhor Jesus, ele fala a seguinte coisa, veja só. 12, 36. Diz assim. Acompanhe comigo. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa, o que é isso? É a palavra que sem sentido, palavra sem fundamento, palavra que não vai servir para coisa boa, irmãos. Palavra dita na raiva, no aborrecimento, no momento de tristeza, no momento de revolta, enfim, num mau momento. Então ele diz: toda a palavra que você disser de uma forma ociosa, que não vai produzir nada, palavra que não produz nada de bom, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do
juízo. Quando nós pensamos dia do juízo, a gente pensa só no juízo final, não é, pessoal? Por isso que fala juízo final, é o último, né? Mas se tem o final, é que tem outros anteriores a esse, sim ou não? Então, todas as vezes que você ora, eu falo que é um tribunal que se forma. Tem o juiz, justo e fiel, Deus. O advogado fiel, também Jesus Cristo. O acusador, que é o diabo, né? E o reclamante, que sou eu e você. Então, aquele momento é um momento de juízo, é quando você vai ser examinado, ver se o que você pede procede ou não. Se você tem razão na sua reclamação ou não, na sua queixa ou não. O diabo, ele fica te examinando dia e noite, noite e dia, para quê? Qual o objetivo dele? De formar provas para te acusar e para te condenar. Então, toda palavra que você disser contra você mesmo, palavra ociosa, vai ser registrada. Aí você fala: Senhor, eu quero que a minha família seja uma bênção. Aí vem o acusador e fala assim: mas peraí, meia hora atrás, acabou de amaldiçoar o marido, acabou de amaldiçoar a esposa, acabou de falar que a casa era um inferno, acabou de falar: tomara que morra, como eu queria morrer, porque daí vocês vão sentir falta de mim, e demais coisas. Quer dizer, tudo que você disser será usado contra você no tribunal, no juízo, e não só no juízo final, né, como já dissemos aqui, mas no juízo quando você for julgado por Deus naquele momento, procedente ou não o seu pedido. Pastor, o que eu devo fazer então? Eu tenho que entrar na presença de Deus em oração, reconhecer que eu falei bobagem, que eu falei besteira, né? Pedir misericórdia. Senhor, não deixe que essas palavras atraiam maldição na minha vida. Em tempo, né, pessoal, que se você demorar, aquela semente maldita vai brotar, vai crescer e vai frutificar. Tem que fazer o quê? Trocar a semente, tirar a semente maldita e colocar a semente bendita. Amém? Pedir perdão. Senhor, tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor é justiça e misericórdia. Então tem misericórdia de mim, porque se eu pedir justiça, eu não vou ter coisa boa, eu só plantei maldição. Então eu peço: me perdoa, me lava, me purifica, me justifica, e você vai arrancando ali, né, as sementes malditas, as ervas daninhas, né, a urtiga, o espinho, os cardos, né, que a Bíblia fala lá em Gênesis, você vai tirando, e vai começando a fazer uma replanta, né, você vai replantando agora palavras de bênção, vai tirando a maldição e vai plantando a bênção. Então diz assim, no dia do juízo, 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás o quê? Então o que nos justifica ou nos condena no juízo? As nossas. Por isso que a oração, irmão, é importante. Eu repito, a oração é um tribunal. E se você estiver, né, falando as palavras de maldição, você vai ser condenado. Condenado a viver a vida que você invocou. Quem está entendendo? Então é necessário, né, corrigir, alinhar, como nós vimos. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Volta lá em Josué 1:8. E como que eu não aparto da boca, né, o livro desta lei? Aí vem o segundo, alinhando aquilo que eu penso. Antes, medita nele, no livro dessa lei, na Bíblia e na palavra, de dia e de noite. Você deve meditar, pensar de dia e de noite no livro dessa lei. Ter sempre em mente
a palavra de Deus. Dia e noite eu já expliquei que é um momento bom, o dia, momento favorável, momento onde tudo está bem, e a noite representa um momento de dificuldade, de luta, de crise, de batalha, de adversidade. Tem gente que só recorre a Deus quando tudo está ruim, está difícil. A minha mãe diz, né, quando a barriga dói, quando o calo aperta, quando a vaca vai para o brejo, quando o leite é derramado. E não é errado não, Deus não vai fazer assim, não, agora eu não quero não, agora você vem, né, então eu não quero, não, Deus vai estender a mão. Mas, depois que o dia vem, ou seja, que as coisas melhoram, muita gente se afasta. Aí você fala assim, vamos meditar na palavra? Vamos na igreja meditar a palavra? Não, eu não vou não, está tudo bem, então eu estou bem, então eu não vou buscar. Irmão, se está tudo bem, para que permaneça bem, nós temos que fazer o quê? Nós temos que estar sempre, né? Tem um exame de rotina, que é um exame que você tem que fazer, é periódico, né? De tempos em tempos, para ver se está tudo bem. Mas tem gente que só vai no médico quando? Quando já é tarde demais. Quando já é tarde demais. Então aqui ele diz, medita na lei de Deus quando tudo está bem, para que continue bem. Se está ruim, medita também. Comece a pensar de acordo com as Escrituras, mude o seu pensamento, né? Alinhe o seu pensamento à palavra de Deus. E muito do que nós pensamos começa nos olhos e no ouvido. Naquilo que nós observamos, olhamos, né? Assistimos. Outro dia eu estava vendo uma senhora falar, não, porque eu estou assistindo a novela tal, e lá fulana roubou o marido da ciclana, e eu estou torcendo para fulano ficar com ele. Ou seja, ela está aprendendo na novela aquele adultério, está torcendo para aquele, mesmo que seja virtual, né, mas isso passa a se tornar comportamental, né, a pessoa começa a aplicar isso para a vida dela, começa a ser uma coisa, não, isso aí é normal, é comum. Infelizmente acaba, como diz o outro, incentivando, motivando outras pessoas a isso. Irmão, a única novela que eu recomendo você assistir como pastor é a novela da vida real. Fora isso, irmão, é só perdição. Ensina a roubar, ensina a enganar, ensina isso, só o que não presta, irmão. Só o que não presta. Então, se eu quero, né, ter na minha mente algo que vai produzir vida, salvação, crescimento, santidade, medita de dia e de noite. Não pense em Deus só quando estraga, não. Pense sempre, sempre. No teu ouvido, eu estava vendo como é que se diz? Uma pesquisa, não, como é que chama? Um experimento científico. O cidadão chegou, pegou uma cascata de água, ele começou a colocar algumas músicas. Aí colocou uma música com uma baixa frequência, aquela frequência meio assim, meio down, né, meio para baixo, meio ruim. E a água começou a ter um comportamento, ela começou a dançar de uma forma assim esquisita, né? Aí depois colocou outras músicas, foi experimentando tipos, né, de músicas e tal, e falou, olha como é que a musicalidade influencia a água. E aí ele falou assim, olha, o nosso corpo ele é composto, 70% do corpo é água. Então influencia ou não influencia? O que a gente escuta, influencia ou não? Aí a gente está lá, querendo ter fé, querendo ter esperança, confiança, aí tá ouvindo, ela foi embora e me trocou por outro, e eu fiquei sozinho, agora só cachaça. Não é? Ou então, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas você não vale nada, você não presta. Né? E entre outras coisas. Aí a pessoa fala, pastor, mas por que a minha vida não dá certo? Eu quero tanto que dê certo.
Medita no livro dessa lei de dia e de noite. O dia, quando está bom, para continuar bem. E quando a noite chegar? Quando a noite chegar também, você vai saber o que fazer. Você não vai ser pego de surpresa. E a terceira parte. Para que tenhas o cuidado de fazer. Para que você tenha o cuidado, a preocupação, os meios, de fazer. Então a terceira é o que nós fazemos. 3 coisas que devemos alinhar. O que falamos, o que pensamos e o que... Quando nós alinhamos a nossa fala, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nós vamos fazer as coisas cuidadosamente. Para teres o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Tudo que está escrito aqui. Ah, pastor, é difícil. Não é difícil, irmão. Ah, mas tem muito mandamento, pastor. Eu falo que mandamento é igual a louça de casa. Se você lavar um copo de cada vez, um prato de cada vez, uma xícara de cada vez, uma colher, um garfo e assim por diante, não acumula. Veio para você fazer algo, você vai, o que eu tenho que fazer? Como é que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer? Assim, assim, assim. E aí você vai seguindo. Conforme está escrito no livro dessa lei, para você fazer. Não adianta, pastor, eu tenho a informação, a consciência. Agora eu faço tudo errado. Eu venho na igreja, aprendo a Bíblia, recebo, a mente começa então a projetar, eu sei o que fazer, mas não adianta, eu chego na igreja e falo assim, meu marido é uma bênção, eu profetizo, a minha esposa, os meus filhos, e chego em casa e eu falo assim, já chegou, seu endemoniado, já chegou, só não sei o que. Quer dizer, eu pensei, aliás, eu aprendi, aquilo entrou na minha mente, eu formalizei, eu entendi, pastor. Tem gente que entende tanto que faz até assim, que até cutuca quem está olha aí, olha, tem um amigo meu que fala, é Deus purinho, pastor Márcio. Deus purinho, quer dizer, Deus falou tão nitidamente que só faltou falar o RG. Mas para ter o cuidado, a preocupação de fazer o que está escrito, não adianta. Eu tenho informação, tenho entendimento aqui, e eu faço tudo o contrário. Eu faço tudo ao contrário. Para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, tudo que está escrito aqui. Por isso você tem que tomar cuidado de sempre trazer a Bíblia. Seja a Bíblia de papel. Eu aconselho você até ter uma Bíblia física, de papel. Por quê? Porque daqui a alguns anos, irmão, é bom a gente ter uma. Daqui a uns anos, com essa questão do avanço da tecnologia, daqui a pouco pode até proibir que a Bíblia seja baixada no celular. Não sei, a gente não sabe amanhã, Então isso aqui não é um objeto decorativo, um objeto ultrapassado, Então tenha. Claro, você pode ter no celular, no computador, mas principalmente ela no papel, mas principalmente aonde? No coração, Aí diz, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o seu... O que é prosperidade? Não é dinheiro. Prosperidade é alcançar bom resultado naquilo que faz. Eu já comentei com vocês que eu tinha um irmão, irmão em Cristo, que ele falava, pastor, eu era rico, tinha muito dinheiro, mas todo dia eu pensava em dar um tiro na cabeça. Então dinheiro não é prosperidade, irmão. Dinheiro também é uma ferramenta de Deus, pode incluir como prosperidade, mas é alcançar bom resultado em tudo. Então você vai prosperar o seu caminho, você vai ser bem sucedido na sua caminhada.
e serás bem-sucedido. Concluindo aqui. Veja, por favor, Tiago 2:26. Tiago, Hebreus, Tiago, né? 2:26. Ali, ó. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a Bíblia considera semelhante um corpo sem vida a uma fé sem atitude, sem obras. Então nós vemos o quê? Para teres o cuidado de você fazer tudo o que está escrito aqui. Então 3 coisas que devemos alinhar. O quê? O que nós falamos, porque por tuas palavras serás condenado, e por tuas palavras serás o quê? Cuidado com aquilo que você fala. Pode ter certeza que uma hora ou outra ela vai se cumprir. Se você estiver falando coisas ruins, pode se cumprir. Coisa ruim. Então comece a mudar a semente. Interrompa essa semeadora maligna. Fala, Deus, a partir de hoje eu vou semear a bênção. Segundo, o que nós pensamos, Senhor, me ajude a pensar em concordância com a Tua palavra. Através do que eu assisto, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu escuto, a musicalidade. Amém? Através da música você fica sensível, né? Tocado, mexido, você até chora, né? Quem já chorou ouvindo um louvor? Não é? Quantos louvores lindos aí que você ouve que começa a mexer com você. Quantas coisas que você escuta que mexe positivamente, gera fé, gera esperança, né? Então, faça isso. E por fim, aquilo que você faz. Então, alinhe para que você, ao fazer, você prospere no seu caminho. Amém? Diga graças a Deus. Conselho de Deus para Josué, que se estende a nós. Então guarde no seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração e diga para ele: Senhor meu Deus, assim como Josué foi fortalecido na fé, ele foi, meu Deus querido, abençoado pelas tuas palavras. Assim nós também, meu Deus, te pedimos. Ó Deus, nos ajuda a falar, pensar e fazer tudo conforme o que está escrito no livro desta lei, o livro sagrado, a sua palavra. Quantas vezes, ó Deus, no momento de raiva, de tristeza, ou no momento, meu Deus, em que estamos, ó Pai querido, sensíveis no natural, falamos coisas, ó Deus querido, que podem atrair bênçãos ou maldições. Nos ajuda, meu Deus, a alinhar as nossas palavras às tuas palavras. Nos ajude também a pensar, meu Deus, a ter em mente, ó Deus querido, a projetar o nosso futuro na sua presença. Perdoa, Deus, quantas vezes falamos bobagens, quantas vezes, ó Deus, queremos, ó Deus querido, de alguma forma chamar a atenção, mas de uma forma negativa. Apaga, Senhor, as nossas transgressões por amor do seu nome. Purifica o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso interior, e nos ajuda, meu Deus, a fazer tudo o que está escrito no livro desta lei, a não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o fanatismo e nem para o mundanismo, mas para ser conduzido prudentemente por onde quer que andemos, ó Deus, para sermos conduzidos de uma forma firme, decidida. Ó Deus, não nos deixe nos desviar para a direita, para a esquerda, nem muito menos voltar atrás. Em nome de Jesus, abençoa para a glória do Senhor. E você diga amém e aplauda Jesus de Nazaré, que Ele merece o nosso louvor.
Deixa eu aqui me despedir das pessoas que acompanham sempre as transmissões através da rede social, principalmente do YouTube, né? Nós estamos aí no YouTube com a nossa página, Pastor Márcio Gonçalves, né? Essa página eu já tenho há muito tempo e eu quero também expandir essa mensagem aqui ao povo do Espírito Santo. Tá bom? Você pode ser um compartilhador da palavra de Deus. Verifique se está inscrito e se inscreva, dá um joinha lá e compartilha também com outras pessoas, tá bom? Em nome do Senhor. Deixa eu fazer aquele apelo de sempre. Nós estamos avançando para a reta final do mês de janeiro. Você que é fiel dizimista, ofertante, patrocinador da obra de Deus, pastor, eu estou sendo abençoado através, né, dessa programação, através dessa mensagem. Então você pode ajudar a Igreja Internacional da Graça de Deus através da sua doação, a devolução do dízimo, tá bom? Pastor, como é que eu faço? Você acessa lá a chave Pix, que é o e-mail. O e-mail da igreja é doações@iigd.com.br. Anote aí, doações@iigd.com.br. E você envia o comprovante de doação para o nosso WhatsApp, 27 995 25 2076, né? Nosso, eu digo, WhatsApp aqui da sede da Igreja da Graça de Vitória. Repetindo, 27 995 25 2076. Envie o comprovante e que Deus abençoe. Amém? Deus abençoe na paz de Cristo.